Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Continuamos a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o ensinamento de Jesus para nós no dia de hoje, meus irmãos? Olhamos Jesus que pergunta para os seus discípulos, na visão do povo, quem ele é. E para o povo as respostas são diversas. Ele é mais um profeta, ele é um dos antigos profetas que voltou, etc. Ele vai por aí. É a mentalidade que o povo tem de Jesus. Mas Jesus quer saber dos seus discípulos. Discípulo é aquele que está mais intimamente com ele. Quem ele é para os discípulos? E Pedro, em nome do grupo, diz: tu és o Messias, aquele que todos esperavam, o Salvador, o Redentor. Mas se Pedro respondeu corretamente, por que Jesus o proíbe de anunciar isso para as pessoas? É simples, meus irmãos. Nós, como discípulos, também devemos entender qual é o messianismo de Jesus. E na mentalidade de Pedro, dos discípulos da época e do povo, e também nos dias de hoje tem muitos que pensam assim, que o messianismo de Jesus é um messianismo político, que veio para resolver os problemas da sociedade, os problemas sociais. Não foi para isso que Jesus veio. O messianismo de Jesus não é esse. O messianismo de Jesus é salvar as almas, é resgatar as pessoas para Deus, é transformar a consciência das pessoas numa verdadeira conversão. Esse é o messianismo de Jesus. E é um messianismo que não é triunfante, porque ele não vem desta maneira. Claro que é triunfante depois da ressurreição, mas ele não vem da maneira que o povo espera. Então, por isso que Jesus até repreende Pedro e o chama de Satanás, porque Pedro, ele espera esse Messias político. E muitas vezes nós também queremos que Jesus resolva tudo, que Jesus resolva todos os problemas que estão à nossa volta. Não é função de Jesus fazer isso. A função dele, a missão dele é mudar os nossos corações, para que nós transformemos a sociedade ao nosso redor. Esse é o verdadeiro messianismo de Jesus querido por Deus, que muitas vezes precisa passar também na vida do discípulo pela cruz. O Jesus é o Messias que passou pela morte, que passou pela ressurreição. E nós não podemos impedir isso. E nós não podemos seguir um Jesus somente político e triunfante, porque esse Jesus não existe. Nós temos que seguir o Jesus
Jesus da cruz. Esse é o Jesus, esse é o Filho de Deus, que nós não podemos nunca tirar os olhos dele. Que hoje nós possamos entender que Jesus, o Filho de Deus, passou pela morte, passou pelo sofrimento, pela cruz e venceu. É assim o triunfo do Messias que veio de Deus. Que nós tenhamos essa imagem de Messias dentro do nosso coração também, nos nossos dias de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.